Olá, meus queridos, sou professora Maria Pinho, professora de matemática. Hoje nós iremos trabalhar o conteúdo raiz enésima de um número real. Antes mesmo de adentrar o conteúdo, irei mostrar a definição do que é raiz enésima. Raiz enésima é a raiz na qual seu índice pode defini-la. Aí eu coloquei aqui como exemplo, raiz n de a. Como é que eu posso definir essa raiz enésima? Aí nós vamos recordar um pouco lá da raiz quadrada, que nós aprendemos desde o 6º ano, revemos no 7º e no 8º. E aí, lembrando da raiz quadrada, que tem o índice 2, só que não aparece. Na raiz enésima, tenho essa letrinha n, que ela pode ser representada por qualquer valor. Por exemplo, eu posso representar uma raiz cúbica de 8. Posso representar também a raiz quarta de 16 e por aí vai. Ou seja, o índice, ele pode ser qualquer número natural. Por isso esse nome raiz enésima, que ele tem o índice n, que pode ser qualquer valor. Considerando um número real a e um número natural n, com n maior que 1, a raiz enésima de um número real é indicada pela expressão. Coloquei aqui também a expressão da raiz enésima com o nome dos termos, onde eu posso identificar todos os termos de forma mais clara. Raiz n de a igual a b, onde o n eu chamo de índice, o a nós chamamos de radicando e o resultado da minha radiciação eu chamo de raiz. E esse símbolozinho aqui nós chamamos de radical, que é o símbolo da nossa raiz. Como eu já falei anteriormente, o nome enésima vem do índice n, pode ser qualquer número natural. Para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos separar o estudo em dois casos. Quando for par e quando o índice for par e quando o índice for ímpar. O primeiro caso, o índice n é par. Aí eu tenho aqui a definição. Quando o índice n é par, diz que quando o número real a é positivo, ou seja, o a é maior que 0, e n é um número natural par, diferente de 0, temos um resultado positivo. Eu posso até usar como exemplo uma raiz quadrada, por essa definição. Por essa definição, eu posso colocar aqui como exemplo a raiz de 4. Eu sei que a raiz quadrada de 4 é 2, ou seja, eu tenho um índice par e eu tenho o meu radicando um número positivo, diferente de 0, claro, eu vou ter um resultado positivo, o que está me dizendo nessa definição aqui, eu coloquei o exemplo para ficar de uma forma mais clara. Quando o número real é negativo, ou seja, o a é menor que 0, o radicando é menor que 0, e n, um número natural par, diferente de 0, e n, um número natural par, diferente de 0, a raiz não é definida no conjunto dos números reais. Como assim? É aquela situação que nós aprendemos quando nós estávamos estudando raiz quadrada. Por exemplo, se eu colocar a raiz quadrada de menos 4 pelo conjunto dos números reais, não é definida a raiz quadrada de menos 4. Ou seja, não existe no conjunto dos números reais a raiz quadrada de menos 4. E aqui eu tenho alguns exemplos mostrando sobre a raiz enésima, falando um pouco sobre a raiz enésima. Por exemplo, eu tenho a raiz de 49. A raiz quadrada, quando não aparece o índice, é como se tivesse um 2 aqui. Aí nós lemos raiz quadrada.
Raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 ao quadrado é igual a 7 vezes 7, que é igual a 49. Essa primeira é mais simples, acredito que todos já conhecem raiz quadrada. Agora, o segundo exemplo, a letra B, eu tenho raiz quarta de 16. Como é que eu vou saber qual é a raiz quarta de 16? Aí eu vou lembrar lá dos conteúdos do 7º e 8º ano, a decomposição em fatores primos. Fiz aqui a decomposição do 16, ou seja, eu dividi o 16 pelo menor divisor possível, no caso 2, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. Pronto, terminei minha decomposição, porque eu cheguei na coluna esquerda ao valor 1. E o que eu faço agora? Eu vou organizar a minha coluna da direita, eu irei transformar em forma de potenciação. Ou seja, o meu 2, ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, esse número que se repete é a base. Quantidade de vezes que ele se repete é o expoente. A partir dessa decomposição, eu irei vir para o meu radical. Por quê? Porque eu estou procurando a raiz quarta de 16. Fiz a decomposição aqui do 16 e irei colocar agora dentro do radical. A decomposição de 16 é 2 elevado à quarta potência. Colocando dentro do radical, 2 elevado à quarta potência. Agora eu tenho um índice que é igual ao expoente. Então, eu posso eliminar esse índice com esse expoente. Quando eu elimino os dois, esse radical aqui vai sumir e fica simplesmente a minha raiz. Ou seja, a raiz quarta de 16 é igual a 2. Aqui eu tenho outro exemplo, raiz oitava de 256. Como é que eu vou descobrir a raiz oitava de 256? Da mesma forma que nós fizemos a raiz quarta de 16, fazendo a decomposição em fatores primos. Ou seja, fatorando 256. Fatorando, eu vou dividir 256 por 2, que dá 128. 128 continua por 2, que dá 64. 64 por 2, que dá 32. 32 por 2, que dá 16. 16 por 2, que dá 8. 8 por 2, que dá 4. 4 por 2, que dá 2. E 2 por 2, que dá 1. Pronto. Terminei a minha decomposição, porque eu cheguei na minha coluna da esquerda ao número 1. Agora, eu irei contar quantas vezes o número 2 se repete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu vou ter a decomposição de 2 elevado à oitava potência. A partir dessa decomposição, nós iremos voltar pro radical, ou seja, vamos calcular a raiz oitava de 256. Colocando dentro do radical a fatoração, que ficou 2 à oitava, eu posso eliminar esse expoente com o meu índice, porque eles são iguais. Eliminando, fiquei apenas com o número 2. Ou seja, a raiz oitava de 256 é 2. Agora, nós iremos ver o segundo caso. O que acontece no segundo caso? O índice n é ímpar. Aí eu tenho aqui uma breve definição sobre esse segundo caso. Dado um número real A e um número natural ímpar n, a expressão raiz enésima de A é igual ao número real B. Observe que nesse caso o radicando pode ser positivo ou negativo. Nessa situação aqui, não importa se o meu radicando for positivo ou negativo, eu irei encontrar da mesma forma a raiz enésima. Por exemplo, eu tenho aqui, como o primeiro exemplo da letra A raiz cúbica de 8. Como é que eu faço para encontrar a raiz cúbica de 8? Eu vou lá para a decomposição em fatores primos. Eu sei que o 8
eu posso dividir por 2, que dá 4, dividido por 2, que dá 2, dividido por 2, que dá 1. Lembrando que terminei minha decomposição porque a coluna da esquerda chegou a 1. A decomposição do número 8 é 2 ao cubo, porque o 2 se repetiu 3 vezes. 1, 2, 3. Aí esse número que se repete é a base e a quantidade de vezes que ele se repete é o expoente. Voltando para o radical, eu tenho raiz cúbica, aí eu coloco a decomposição do 8 dentro do radical. Como o meu índice é igual ao meu expoente, eu posso eliminar os dois e, consequentemente, esse radical também é eliminado. Logo, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Eu tenho também, no exemplo aqui da letra B, eu tenho raiz cúbica de menos 8. Como é o mesmo número, o que mudou é porque foi acrescentado um sinalzinho de menos aqui, é o mesmo procedimento. A decomposição em fatores primos, colocando dentro do radical, eu elimino o índice com o expoente, e o que sobrou foi simplesmente o menos 2. Agora, nós iremos ver um outro exemplo com o índice 5, a raiz enésima com o índice 5. No caso, eu quero encontrar a raiz quinta de 32. Fazendo a decomposição em fatores primos, tá aqui. Coloquei aqui do ladinho. 32 dividido por 2 dá 16. 16 por 2, 8. Por 2, 4. 4 por 2, 2. 2 por 2, 1. Concluindo minha decomposição, porque do lado esquerdo eu cheguei ao número 1. Aí eu vou organizar a minha decomposição, sabendo que esse número que se repete é a base e a quantidade de vezes que ele aparece é o expoente. Aqui está a decomposição do número 32. A partir dessa decomposição, eu venho colocar essa decomposição dentro do meu radical. Como eu quero encontrar a raiz quinta de 32, eu vou colocar a sua decomposição aqui. Depois que eu coloquei a decomposição, eu vou eliminar índice com expoente, porque são iguais. Lembrando que eu só posso fazer isso quando eles forem iguais. A partir daí, eu elimino o radical e vai sobrar simplesmente o número 2. Obrigada pela atenção e bons estudos.